tema da nossa reflexão é sobre coragem. E eu comecei o culto hoje falando e perguntando, né? Coragem para quê? Coragem para quê? E por que eu fiz essa pergunta? Porque dependendo de pelo que ou que tipo de coragem nós temos, isso não necessariamente pode ser algo bom. E há necessidade de nós termos uma coragem para aquilo que constrói. Não basta ter coragem. Você pode ser muito corajoso e ser um mau caráter. Ter coragem não é em si, sozinho, uma virtude. Você pode ter coragem para fazer coisas erradas. Você pode ser alguém muito corajoso para fazer coisas que não devem ser feitas, para fazer coisas que não são lícitas, que não são dignas. Vai depender do que você tem coragem para fazer, entende? E por isso que eu fiz essa pergunta. Coragem para quê? Para que você que tem pedido coragem, você tem pedido coragem para quê? Vai depender de como você usa essa coragem. Porque como eu falei, a coragem ela não é uma virtude em si. Nós olharmos para o fruto do Espírito, né, lá em Gálatas, nós temos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós não temos coragem. Coragem parece não ser uma virtude sozinha. Ela precisa estar bem aplicada e aplicada de acordo com um bom propósito para se tornar uma virtude. Vamos ver alguns exemplos disso? Exemplos de coragem mal aplicada. A coragem de bater numa mulher, mesmo sabendo que pode ser preso pela lei Maria da Penha, ou que pode ser preso ou pode ter retaliação dentro da própria casa. E a pessoa tem coragem de bater numa mulher. É um exemplo de uma coragem mal aplicada. A coragem de assaltar um banco enquanto o alarme toca e a polícia está chegando. Você pode olhar para essas pessoas e dizer assim, cara, que pessoal corajoso. Porque os caras estão assaltando um banco, a polícia está vindo, a sirene está tocando e eles estão ali, sabe, enfrentando aquilo com uma coragem enorme, absurda. E é nesse sentido que eu coloco, de que a coragem ela não é em si uma virtude. A coragem, por exemplo, nesses momentos que nós estamos vivendo, de andar no meio da multidão, sem máscara, como se o Covid não existisse. Alguém pode dizer, mas que pessoa corajosa? Mas será isso coragem? E até é coragem, mas será que essa coragem é uma virtude? Ter coragem para fazer algumas coisas não é algo que nós deveríamos ter tanta coragem assim. Nesse sentido, ter medo, temor, sabe, é algo que é saudável. E quem não sente medo, quem não sente temor, se torna um corajoso, é muito complicado, muito perigoso. A coragem para assinar um documento atestando que uma barragem está segura, sem essa barragem estar segura. Isso é coragem. Muita coragem para fazer isso. Mas e aí? Coragem para quê? Para que a gente de fato realmente precisa de coragem? Coragem para se aproveitar economicamente, roubando dinheiro público, numa época de Covid. Que povo corajoso. Às vezes a gente ficava olhando, sabe, no auge da Lava Jato, né, e gente sendo presa e tudo, e eu conversando com algumas pessoas, dizendo, rapaz, o pessoal continua roubando, como se não tivesse acontecendo Lava Jato, o pessoal não tem medo de bater um oficial na porta, do japonês da Federal, bater na porta do cara, o cara continua roubando, continua fazendo, sabe, dando propina para poder vender as coisas, continua fazendo contratos ilícitos, esse pessoal não tem medo não, era a palavra que eu escutei, esse pessoal não tem medo não, pensa num pessoal corajoso. Então a coragem em si, sozinha, ela não é uma virtude. Né? A coragem para pular em uma jaula de um tigre apenas para tirar uma selfie. E aí? Que coragem maravilhosa. A pessoa pulou na jaula do tigre, disse, poxa, que pessoa corajosa. Pulou na jaula do tigre, tirou uma selfie e pulou de volta. Né? E a gente tem casos já de várias pessoas fazendo isso. O pessoal do zoológico precisa aumentar a grade para que as pessoas não façam esse tipo de coisa, porque nós temos muitas pessoas corajosas. Muitas pessoas corajosas vivendo no mundo em que nós vivemos. Coragem sozinha não é virtude. Coragem de fazer uma lipo ou uma plástica em uma clínica clandestina com alguém não licenciado para isso.
Que coragem. Que coragem. Coragem que a gente olha assim e diz assim, parabéns, você é uma pessoa muito corajosa. Mas hoje eu queria conversar com você sobre em que você pode aplicar a sua coragem. E geralmente nós somos muito corajosos para coisas que nós não deveríamos ser tão corajosos. E somos muito covardes. Temos muita falta de coragem para fazer aquilo que nós deveríamos realmente fazer. E aí eu vou para o texto, um texto que traz uma palavra de coragem. Né? No meio desse texto, dessa história do cego de Jericó, do Bartimeu, nós temos um momento onde quando as pessoas vão chamar, ele diz, coragem, coragem, porque o mestre te chama. E eu queria trazer esse texto aqui, mas antes de mencionar e de colocar aqui, eu queria ler esse texto com vocês. Vamos ler o texto junto? Eu vou colocar o texto completo aqui na tela e você vai acompanhando aí esse texto junto comigo, tá bom? O que é que o texto diz? Vamos ler o texto, depois a gente vai fatiando esse texto e tirando algumas lições pra gente, respondendo essa pergunta, coragem para quê? E aí eu vou responder, coragem para, a partir desse texto que nós temos aqui de Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Vamos ler o texto junto? O texto diz o seguinte, então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, dizendo, ânimo, em algumas versões, coragem, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus olha para ele e pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Que texto, meus irmãos, que história. Você conhece essa história, já deve ter escutado ela algumas vezes. Ficou claro na leitura o que aconteceu? Ficou claro, né? Além de ser uma história conhecida, o texto é muito claro em explicar o que de fato aconteceu. E aí eu queria já começar respondendo a pergunta. Coragem para quê? Primeiro, coragem para pedir ajuda. Tá aí, nós somos tão corajosos para tanta coisa e às vezes nos falta coragem para pedir ajuda. Nos falta coragem para gritar. Gritar dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que diz no versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, coragem para pedir ajuda. Coragem para reconhecer que nós não conseguimos sozinhos. A gente acha que isso aqui é besteira isso, pessoal, mas existe uma vergonha em pedir ajuda. Existe uma vergonha em se mostrar frágil. Que esse cego não teve. Ele estava à beira do caminho, como um cego, sentado, certo? E essa coisa do cego que eu estou falando é muito forte, porque nós tínhamos naquela época uma visão de que uma pessoa cega, ela era uma pessoa miserável, era uma pessoa completamente inválida, e mais do que isso, diferente da realidade de hoje, ela era uma pessoa tida como merecedora da ira de Deus. Essa era a concepção da época. Então aquele homem gritou e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu digo para você, não é fácil pedir ajuda. Nos falta coragem para isso. Nos falta coragem para dizer eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Nos falta coragem para ter esse tipo de atitude. Quando eu faço preparação com alguns casais que eu vou casar, tem muitos casais aqui, eu fiz o casamento e vai lembrar disso, eu sempre digo, pessoal,
Peçam ajuda. Peçam ajuda. Eu digo sempre para eles, e estou dizendo para você agora, que nós somos orgulhosos demais para pedir ajuda. Nós achamos que nós resolvemos. Essa frase, esse grito, tem misericórdia de mim, é o grito de alguém que reconhece que precisa de ajuda. Que não vai conseguir resolver o seu problema sozinho. Às vezes, numa condição como essa, onde ele estava cego, sentado à beira do caminho, ele estava ali sentado, parado, né, não podendo acompanhar a multidão, porque ele não tinha condição de fazer isso. Então, nessa condição, às vezes fica mais fácil, mas nós, quando olhamos para os nossos problemas, os problemas que nós temos dentro da nossa casa, os problemas que nós temos em nossa interioridade, o problema que nós temos nos nossos relacionamentos, nós temos muita dificuldade de pedir ajuda, de dizer eu preciso de ajuda, alguém me ajuda. Também é um preconceito que se tem de buscar um apoio pastoral, de buscar um apoio no irmão, de buscar um apoio psicológico, de buscar um apoio de alguém que possa ser um mentor, que possa cuidar de você, que possa orientar você, que possa dar sabedoria a você. Nós temos muita dificuldade e não temos coragem de pedir ajuda. Parece que é feio. Parece que pedindo ajuda, a gente está mostrando uma fraqueza ruim, sabe? Porque a pedida de ajuda é uma demonstração de fraqueza. Mas quem disse que demonstrar fraqueza é ruim? É por isso que naquele livro que a gente utilizou aqui em algumas lives, acho que eu tenho ele por aqui, mas não estou achando, que é a coragem de ser imperfeito. A coragem de reconhecer que você precisa de ajuda. Meus irmãos, não é fácil pedir ajuda. Precisa de muita coragem para isso. Eu lembro, já contei essa história várias vezes. No começo do meu casamento, nosso casamento foi muito complicado no começo, muito complicado. E a gente estava assim, se a gente não pedisse ajuda, a gente ia se separar. Não tinha para onde correr, não tinha. Só que pedir ajuda não é fácil. Você se expõe, você vai gritar, entendeu? Todo mundo vai ouvir. Então esse é o problema. Quando você grita, tem misericórdia de mim, bem alto, e há um grito aqui nesse texto, todo mundo vai ouvir. E você não quer que ninguém saiba. Você não quer que ninguém tome conhecimento dos seus problemas, que a gente chama de problemas íntimos. E esses são os nossos maiores problemas, e são os problemas que nós temos mais dificuldade de pedir ajuda. Às vezes de pedir ajuda para um cônjuge, de pedir ajuda para um amigo, de pedir ajuda para o pai, para a mãe. E eu tive muita dificuldade de pedir ajuda. Porque eu disse, eu estou casado, eu sou um pastor, né? Como assim eu sou um pastor e vou pedir ajuda no casamento? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim que estou precisando de ajuda para o meu casamento? Entende? Então foi complicado. Foi complicado pedir ajuda. Foi complicado pedir ajuda. Quando a gente teve também casado já, algumas dificuldades com a criação dos nossos filhos, com alguns dilemas que a gente não estava sabendo como lidar, a gente precisou pedir ajuda. E não é fácil pedir ajuda. A gente fica pedindo ajuda para quem? Para quem que a gente vai pedir ajuda? E aí, nesse momento a gente precisa procurar alguém que seja confiável, alguém que possa de fato ajudar a gente, ou uma ajuda que seja de fato profissional. Uma ajuda que seja uma ajuda que vá lá. E eu busquei essa ajuda nas duas vezes. Eu busquei uma ajuda profissional. E elas fizeram muita diferença. Só que para isso você precisa jogar as armas no chão e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritar, as pessoas vão saber. Então pedir ajuda. É preciso pedir ajuda e precisa de coragem para fazer isso. Nesse caso, ele está pedindo ajuda a Jesus. Né? E a gente, talvez pedir ajuda a Jesus seja mais fácil. Né? Você pedir ajuda a Jesus. O problema é que sempre que você pedir ajuda a Jesus, Jesus vai colocar pessoas no meio. Não foi isso que aconteceu no texto? Ele gritou ajuda, foi que ele disse, vão lá e chame ele. Então não tem como pedir ajuda a Jesus e não querer a participação do outro. Porque se você pede ajuda a Jesus e diz, Jesus, eu quero ajuda, mas eu não quero que ninguém se meta, é só eu e o Senhor. Não, Jesus não trabalha assim. Jesus trabalha envolvendo outras pessoas nessa situação. Trabalha envolvendo outras pessoas nessa circunstância. Então na hora que você pedir ajuda para Deus, que talvez possa ser mais fácil, Deus vai envolver outras pessoas nesse processo. Então é preciso sim ter coragem de pedir ajuda, mesmo para Deus, sabendo que Deus vai usar as ferramentas que Ele tem. Que são múltiplas, mas uma das ferramentas que Deus tem, que Ele gosta de usar, são pessoas. Então é preciso ter coragem. Quando a gente diz, Senhor, me ajuda, me cura, se prepara, porque Deus vai vir curar.
E como é que ele vai vir curar? Ele vai usar as ferramentas dele. E nem sempre é o jeito que a gente gostaria. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus pode usar situações para poder trabalhar na vida da gente. Então, coragem para pedir ajuda. É a primeira coragem que nós precisamos ter. Um momento como esse de quarentena, você não está bem, peça ajuda. Você está passando por alguma dificuldade, peça ajuda. Você está passando por algum problema, sabe? Está tendo alguma dificuldade com você mesmo, tem alguma questão prática complicando sua vida, peça ajuda. Peça ajuda. Tenha coragem de pedir ajuda e de se mostrar vulnerável e dizer: eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. A primeira coisa que o cego faz, e esse cego para mim é um baita de um corajoso, sabe? É um baita de um corajoso. Ele grita pedindo ajuda. Pediu para a pessoa certa, mas não teve como. Ele teve que gritar, todo mundo teve que ouvir. A pessoa que ele pediu ajuda envolveu outras pessoas no processo. E para isso nós precisamos ter coragem. Então, primeira coisa, peça ajuda. Segunda coisa, meus irmãos, segunda coisa que a gente precisa de fato ter coragem, e aí eu vou ler esse outro versículo aqui que diz o seguinte: quando ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto diz no versículo 48 que muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu acho interessante nesse texto, e eu queria aplicar ele aqui para as nossas vidas, é que nós precisamos ter coragem para superar as vozes que vão olhar para a gente e vão dizer: fique calado. Essas vozes podem vir de dentro, essas vozes podem vir de fora. Nesse caso, Jesus está passando, certo, com a multidão, está indo embora de Jericó e ele está no caminho. E esse cara começa a gritar. Quando ele grita, o povo chega e começa a repreender ele. E a dizer para ele não gritar. E aí foi que ele gritou mesmo, porque o bicho era corajoso. Aí foi que ele gritou mesmo, uma coragem boa: eu vou pedir ajuda, estão mandando eu me calar a boca, eu parar de pedir ajuda, eu vou pedir mais, eu vou gritar mais. Mas esse cego poderia ter se calado. Sabe por quê? Já falei, na sociedade da época, ele era tido como alguém que não merecia nada. Ele foi criado na miséria da sua condição. Porque a miséria da sua condição não era simplesmente uma miséria física. Porque a falta de visão não é uma miséria. Não é uma miséria. Mas dentro do contexto cultural, ele era um miserável porque era discriminado pela sociedade por causa disso. Então, a discriminação que ele sofria, a miséria que ele vivia, era uma miséria social. De dizer o quê? Que ele não tem, que ele não merece. E muitas vezes essa é uma voz que chega. Ah, você não merece. Você não merece. Você é responsável pelo que você está passando. Você não presta. São as vozes que vêm mandando a gente ficar calado. Quando a gente esboça pedir ajuda, vem uma voz de julgamento. Às vezes vem uma voz de acusação. Vem uma voz de descrédito, dizendo que você não tem jeito. Vem uma voz de culpa, dizendo que você é responsável pelo que você está vivendo. Agora vai pedir ajuda? Agora vai pedir ajuda? E aí nessa lógica do mérito, de que nós recebemos aquilo que nós merecemos, e essa era a lógica vigente da época, aquele homem não tinha que pedir ajuda nenhuma não. Ele estava pagando ali por algum pecado que ele sofreu, que os pais dele sofreram. Por isso que quando o outro cego é curado, perguntam para Jesus, né? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque a lógica era qual? Era de merecimento. Era de merecimento. Então mandaram ele calar a boca. E ele gritou mais alto. Ele disse: eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda, não importa, eu não vou ceder a essas vozes de discriminação. Eu não vou ceder, sabe? Eu não vou parar diante dessas vozes que querem que eu fique estagnado, querem que eu fique na mesma situação que eu estou vivendo. Não, eu vou superar isso. Interessante que a voz dos discípulos, né, do pessoal que está lá na multidão, e eu gosto de pensar nessa multidão como uma multidão muito religiosa, né, da própria religiosidade, a religião geralmente manda calar os miseráveis. Pois eles atrapalham o curso do progresso. Eles atrapalham o curso, sabe, do que a religião quer produzir. Seus espetáculos, a sua paz, né, seus testemunhos de vitória. Os miseráveis, eles atrapalham esse processo. A gente vai ajudar os miseráveis e a gente vai ter dinheiro para consertar a coberta. A gente vai ajudar os miseráveis e vai precisar parar de um bocado de coisa. Então, a religião, geralmente, ela manda calar, sabe? Quando esses miseráveis aumentam muito o volume, de cala a boca, você está atrapalhando. Cala a boca que você está atrapalhando.
Nós estamos no culto, você está atrapalhando o culto. Nós estamos vivendo isso daqui, vocês vão atrapalhar isso aqui. Então calem a boca, falem baixinho. Não precisa atrapalhar. Entende? Mas Jesus tem um ouvido. Porque nesse caso foi Jesus que ouviu. Jesus que ouviu. Jesus ouviu o grito de alguém que não parou de pedir ajuda diante das vozes que queriam que ele continuasse estagnado. E Jesus de longe escuta e manda chamar. Chama eles. Manda chamá-lo. Os caras vão lá e dizem, ânimo, os discípulos, né? Mais próximos, já vem com um discurso diferente, né? A multidão fazia o quê? Mandava ele calar a boca. O discípulo de Jesus, quando chegou perto, fez o quê? Ânimo, ânimo. Ele está mandando te chamar. Ânimo, ele está mandando te chamar. E aí, nesse momento, meus irmãos, nós precisamos dessas vozes desses discípulos. E não a voz da multidão. Porque a voz da multidão, ela vem mandar a gente calar a boca, porque a gente está atrapalhando. A voz do discípulo vem trazendo a boa nova de que Jesus quer conversar com a gente. E que você seja um representante da voz dos discípulos e não da voz da multidão. Porque muitas vezes nós nos juntamos com a multidão para ficar mandando as pessoas calarem a boca com os nossos discursos preconceituosos, com o nosso julgamento, com nossas conclusões precipitadas sobre os problemas que as pessoas estão vivendo. Então que nós sejamos uma voz do discípulo que chega lá e diz, coragem, coragem, ele está te chamando. Que nós sejamos a voz dos discípulos. Que você seja essa voz, que eu seja essa voz. E se você é quem grita, não escuta a multidão. E volta o teu ouvido e a tua atenção para a voz dos discípulos que estão falando com você. Procure identificar esses discípulos, porque eles estão trazendo uma mensagem que é a mensagem do Mestre, que é o chamado do Mestre. Então não volta os teus olhos, os teus ouvidos para a multidão. A multidão vai mandar você ficar calado. Tenta identificar quem é o discípulo que está dizendo e está trazendo um recado do Mestre para você fazer alguma coisa. Tá bom? Continuando aqui no nosso texto, tem um outro versículo que ele diz o seguinte. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. E aí os discípulos vão lá e dizem, ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que é que nós temos aqui? Precisamos de coragem para superar, para pedir ajuda. Precisamos de coragem. Precisamos de coragem para superar aí as vozes que querem que a gente continue estagnado. Precisamos superar isso. E precisamos ter coragem para agir quando Deus chamar. Porque se eles tivessem chegado lá e tivessem dito, levanta, que o mestre, coragem, levanta. Interessante que Jesus chamou, mas ele não foi até lá. Ele esperou uma ação de Bartimeu. Ele esperou uma ação de Bartimeu, que Bartimeu se incluísse no processo, que ele, de fato, ele fizesse algo. E não apenas clamando ajuda numa postura, numa postura de profunda dependência. Mas diz, levanta. E ele tem uma atitude, a partir do chamado de Jesus, de agir. O texto diz que ele, lançando sua capa para o lado, ele deu um salto, ele pôs-se em pé. E dirigiu-se a Jesus. E foi até onde Jesus estava. Então perceba que se você está precisando de ajuda, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir ajuda. A segunda coisa que você precisa fazer é não parar de pedir ajuda, porque as vozes da multidão estão mandando você calar a boca. E a terceira coisa que você precisa fazer, e para isso tudo precisa de muita coragem, é você ter uma atitude, agir a partir do momento que Jesus falar com você e que mandar um recado para você. Quantas vezes as pessoas estão passando por lutas e por problemas e Deus fala com elas, mas falta coragem para agir a partir do que Jesus falou. Se ele dissesse, não, Jesus está mandando eu ir lá, ele não sabe que eu sou cego, não. Ele podia vir aqui, não era? Como é que eu vou sair daqui cego para ir para onde ele está? Entende? Ele ficaria se vitimizando. Ele ficaria agarrado na sua limitação e não agindo. Mas Jesus, na sua sabedoria, manda chamá-lo. É como se Jesus estivesse dizendo, deixa o cego vir aqui.
Deixa eu ver se ele vem. Deixa eu ver até onde vai sua busca. Até onde vai o seu comprometimento com a mudança de vida que ele está tanto dizendo que quer e que quer viver. Então manda eu chamar. E esse cego, ele faz algo, ele é proativo. Ele é reativo, né, o chamado de Jesus, mas ele tem uma postura ativa nesse processo. A partir do momento que ele recebe o chamado, que ele recebe o recado do mestre, ele age. Ele age. Imagine se eu estou lá no meu casamento sem saber como fazer, estou lá na educação do meu filho, perdido sem saber como agir, e nesse momento me vem uma voz que não é da multidão, mandando eu ficar quieto, que eu sou pastor, não posso me expor, vem uma voz que não é da multidão dizendo procura ajuda, levanta daí e marca com alguém para conversar, levanta daí, marca com um psicólogo, levanta daí, marca com alguém que possa te orientar porque você está perdido, e eu ficasse, não, mas se Deus quer me orientar, Ele pode falar diretamente comigo. Eu não preciso buscar ninguém. A gente vai nas nossas desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Então, quando vê o sentimento, procura ajuda, porque senão teu casamento vai para o beleléu. Procura ajuda, porque senão não vai ter como continuar nada. Procura ajuda, porque você não está sabendo como lidar com essa questão em relação ao seu filho. Eu procurei. O cego, quando disse, ele está de ânimo. Ânimo. E essa palavra de ânimo vem na hora certa. Porque ele precisava de ânimo para levantar e ir até Jesus mais do que precisar simplesmente gritar. Para gritar, ele precisou de coragem, porque vinha recriminação, vinha o povo mandando ele calar a boca. Mas para levantar e ir até Jesus, ele precisou de mais coragem ainda. E é nesse momento que, quando aqueles discípulos vão até ele, eles falam, e falam de forma muito forte, dizendo, ânimo, levanta-te. O mestre está te chamando. Entende? E ele levanta e vai em direção a Jesus. Ele não apenas levanta, ele joga a capa de lado. Ele dá um salto. Ele dá um salto. Esse salto é um salto no escuro. Literalmente um salto no escuro. Porque ele não sabia o que esperava ele a 1 metro. Ele dá um salto e vai, pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. Ele não foi carregado, ninguém disse que ele foi carregado. Ele dirigiu-se até Jesus. Ele fez o que Jesus disse para ele fazer. E para a gente fazer o que Jesus diz para a gente fazer, a gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa às vezes de muita coragem. Então, coragem. Levanta-te. O mestre está te chamando. Coragem. Levanta-te. Jesus está dizendo algo para você. Faz o que ele está dizendo. Faz o que ele está dizendo. Às vezes Jesus manda a gente encher talhas com água quando a gente está precisando de vinho. Porque Jesus sabe o milagre que ele vai fazer. Então, se Jesus disser alguma coisa para você fazer, faz. Não escuta a voz da multidão, porque ela só manda você calar a boca. Escuta a voz de Jesus e o chamado de Jesus e segue isso com tranquilidade no seu coração. Seguindo, meus irmãos, ainda, tem algo que nesse texto continua, né, que é coragem que a gente precisa ter para assumir a nossa verdadeira necessidade. Assumir. Porque quando ele chega até onde Jesus está, Jesus chega para ele e faz uma pergunta para ele. Jesus era top, viu, meu povo? Jesus é top. Né? E Jesus faz uma pergunta para ele. Olha o que diz. Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, e a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Jesus faz uma pergunta. O que você quer que eu te faça? Você teve coragem para pedir ajuda? Você não ouviu a voz da multidão que mandou você calar a boca? Você resolveu fazer alguma coisa? E quando você chega diante de Jesus, ele olha para você e pergunta, o que você quer que eu te faça? Nesse momento, o cego poderia esbarrar na sua falta de fé. Ele poderia ter sido humilde para pedir ajuda, coragem para pedir ajuda, coragem para poder continuar gritando quando estava mandando ele calar a boca, coragem para dar um salto e obedecer o que Jesus estava falando, mas quando chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele, o que é que você quer que eu lhe faça? Poderia faltar fé. Poderia faltar
é integridade. Ele poderia ter outros valores. Ele podia pedir outras coisas. Eu até brinco muito nesse texto. Ele podia pedir um labrador. Ele podia pedir um curso de braille. Ele podia pedir um bocado de coisa. Um bocado de coisa. E eu estou realmente brincando com isso. Mas ele pede, mestre. A resposta dele é uma resposta cheia de lucidez e cheia de fé. Mestre, eu quero ver. Ver. Porque às vezes, pessoal, Jesus, a gente pede ajuda, vence a voz da multidão, escuta a voz de Jesus chamando, reage a isso de forma ativa, e quando chega diante do obstáculo e da pergunta, nos falta fé para que Jesus possa realmente fazer o que a gente precisa de fato, a nossa verdadeira necessidade. E é interessante que se você for ler Marcos 10, Jesus faz essa mesma pergunta um pouco antes. E o evangelista parece que organiza nessa ordem, justamente porque faz sentido colocar nessa ordem. Porque antes ele pergunta para Tiago e João, o que é que vocês querem que eu vos faça? E eles respondem, Senhor, quando chegar lá no teu reino, coloca eu à tua direita e o meu irmão à tua esquerda, bota um de nós à tua direita e um de nós à tua esquerda. E Jesus olha assim, decepcionado com aquilo, percebendo que eles não estão entendendo nada do que o reino significa e precisa dar uma lição para eles. Tiago vai falar sobre isso depois, né? Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para os nossos próprios deleites. Porque quando Jesus chega para a gente e pergunta o que queres que eu te faça, nós colocamos coisas que são supérfluas da vida da gente para Jesus agir. Jesus está querendo trabalhar no âmago do nosso problema. Jesus está querendo trabalhar naquilo que realmente significa o nosso problema. Então, coragem. Coragem para se desnudar. Coragem para colocar diante de Deus a sua verdadeira necessidade. Coragem para colocar diante do Senhor a sua verdadeira mazela. Coragem. Jesus pergunta para você, o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? Jesus está chegando numa situação dessa e dizendo para a gente, para mim e para você, o que você quer que eu lhe faça? Você tem coragem? Você tem fé que há uma cegueira que pode ser curada? Você tem fé de que existe uma miséria que pode ser interrompida, que existe uma situação social que pode ser mudada, que existe uma marginalidade que foi colocada na sua vida que você pode vencer? É preciso ter coragem para isso. E discernimento. Por isso ore ao Pai, dizendo, Pai, o que é que realmente eu preciso? Quais são as verdadeiras curas que o Senhor tem para fazer na minha vida? E num momento como esse, que a gente está de quarentena, que a gente está em casa, que a gente está sendo submetido a uma situação de estresse muito grande, muita coisa se revela dentro de nós. E talvez você diga, você perceba que você precisa de ajuda. Mas aí falta coragem para gritar. Falta coragem para pedir por misericórdia. Falta coragem para buscar uma ajuda. As vozes vêm calar você, e você calado, você não pede, você não coloca, você não age, você não continua pedindo. E aí vem uma ordem de Jesus dizendo, leva ânimo, Ele quer falar contigo. Você tem ficado parado diante daquilo que Jesus coloca para você? Das coisas que Jesus tem colocado para você, você tem ficado parado? É hora de se levantar como cego, dar um pulo, um salto no escuro e ir em direção àquele que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. E quando você chegar diante de Jesus, Jesus vai olhar para você e vai te fazer uma pergunta muito complexa. O que você quer que eu lhe faça? E que você possa responder com sinceridade, com lucidez e com fé de que Jesus pode todas as coisas e de que a sua vida seja mudada, que a sua vida seja transformada. Nós estamos vivendo nesse tempo de quarentena, que eu creio, meus irmãos, que esse tempo é um tempo de muita mudança. E que seja um tempo de mudança para a vida da gente por completo, por completo. E eu queria que você, onde você está agora, que você baixasse sua cabeça e que você gritasse em silêncio para Jesus agora, dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha coragem de falar isso. Tenha coragem.
Coragem para vencer as vozes, superar as vozes de estagnação. Coragem para agir a partir do momento que Jesus colocar para você o que Ele quer que você faça. Coragem para isso. Coragem total e plena para isso. E que Deus possa, a gente chegando diante de Jesus, a gente possa saber responder essa pergunta. E perguntar, Jesus, o que tu queres? O que tu queres? Jesus perguntar para você, o que tu queres que eu te faça? Que você consiga responder e dizer, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Amém? Amém? Qual é a tua cegueira? Qual é a cura que você precisa? Coloca ela diante do Pai.